Olá pessoal, eu sou Paulo Soldi, nós estamos falando aqui nesses vídeos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e hoje nós vamos falar um pouco sobre, por que falar sobre proteção de dados, Aí as pessoas, vêm comentar ou vêm dizer, não, pô, mais uma lei, Por que mais uma lei? Para que proteção de dados, Né? Principalmente o empresariado começou a ficar muito preocupado, em ter mais uma lei, mais uma dificuldade para vencer. Na verdade, a gente não tem que olhar a LGPD como mais uma dificuldade ou mais uma barreira para os nossos negócios. Nós temos que olhar a LGPD como uma oportunidade, e muitas oportunidades, na verdade, em que as empresas têm, principalmente para ganharem credibilidade sobre seus negócios diante dos consumidores, diante dos titulares dos dados, que são os consumidores. Agora é importante você, para a gente conversar sobre a LGPD, que você entenda, ou melhor, que você abra a mão, deixe de criar, deixe de lado essas barreiras, essas objeções todas que se criou, ou que se tem sobre ser mais uma lei, mais uma dificuldade, e passe então a olhar a LGPD como uma oportunidade. E para isso, eu quero te fazer uma pergunta. Você, por acaso, lembra em quantos lugares e quais foram os lugares que você forneceu os seus dados pessoais no mês passado, por exemplo? Ou então na semana passada, ou até mesmo nesse final de semana que se passou agora, você se lembra em quais lugares, em quais empresas, quais dados você forneceu para essas empresas, Ou você tem ideia de que quando você estava navegando aí no seu smartphone, andando aí nas redes sociais, ou visitando determinados sites que são do seu interesse, quantos dos seus dados foram fornecidos para essas empresas, Quantos dos seus dados foram coletados por essas empresas? Com certeza você não sabe disso. Com certeza você não tem ideia da quantidade de dados que esses sites, que essas redes sociais coletaram sobre você. E você também não lembra em quais empresas que você deixou seus dados na semana passada ou no mês passado. É muito comum você chegar numa farmácia hoje, num supermercado, e na hora de você passar no caixa, eles perguntarem qual é o seu CPF. Mesmo em restaurante, muitas vezes nos restaurantes agora você vai lá acessar o cardápio do restaurante pelo QR Code e lá você tem que fazer um breve cadastro sobre os seus dados. Você nunca se preocupou, por quê? Para que você precisa entregar os seus dados nessa situação? Agora, os seus dados são utilizados de diversas formas. Se você muitas vezes está conversando com alguém, e ali navegando na sua rede social e falando sobre algum assunto ou sobre algum produto que você está precisando comprar, ou você está pensando em comprar, ou está interessado, e de repente, depois de alguns momentos, começa a aparecer na sua timeline propagandas sobre aqueles produtos que você estava interessado. Gozado, né? Será que a rede social está ouvindo a sua conversa? Muito provavelmente ela está ouvindo a sua conversa e passa então a partir dali impactar você com propaganda sobre aquele produto que você disse que estava interessado. E você autorizou isso, você liberou isso, você autorizou que fosse utilizado seus dados dessa forma. É estranho isso. Pois é, não existia regulamentação nenhuma sobre isso. Você sabia que muitas redes de farmácia, por exemplo, que você faz o seu cadastro e ela vai então acumulando todas as suas compras de medicamento, e que elas vendiam esses dados para os planos de saúde, por exemplo, para que eles pudessem então ter um histórico de compra e a partir dali então ele imaginar quais são as doenças, os problemas de saúde que você possa ter e a partir daí então o plano de saúde define um preço mais caro ou mais barato da sua mensalidade do plano, Ou mesmo quando você muitas vezes acessa um site para poder comprar um equipamento novo, um smartphone novo ou um computador novo, e aí a partir então do equipamento que você acessou o site, ele identifica qual é o aparelho que você está utilizando e se você está usando um aparelho que é de uma marca melhor ou que é de uma versão mais moderna, ele tem uma forma de precificação dinâmica, e então ele entende que, bom, se você está usando um aparelho que é um top de linha, eu posso
quer dizer que você tem dinheiro e eu posso então te cobrar um preço um pouco mais caro daquele produto, né? E interessante isso, né? Agora, e você autorizou isso, né? Então essas coisas, essas informações são transmitidas para as empresas, né? Muitas vezes sem a sua autorização, né? E você como empresário, muitas vezes, ou mesmo como um gerente de uma empresa, né? Você está precisando fazer então uma ação de marketing, então muitas vezes você comprava mailing, né? Bancos de dados de clientes, né? De empresas legais, muitas delas legalizadas, outras não legalizadas, mas muitas legalizadas, em que te vendiam uma enormidade de dados dos clientes, e você então passava a fazer ações de marketing para aquele cliente que nunca ouviu você, nunca teve um relacionamento com você, então você começa então a fazer essas ações de marketing de forma legítima. Porém, o cliente ele acaba se sentindo invadido muitas vezes porque ele não pediu aquilo, ele não autorizou que os dados dele fossem vendidos, e o cliente então passa a ter, o titular passa a ter, não ter nenhum controle para onde e com quem que os dados dele foram entregues, né? E, então, dessa forma, as pessoas passaram a não ter mais controle sobre os dados pessoais dele, né? E dado pessoal, na verdade, ele é um rastro da nossa personalidade, né? Além dele nos identificar, eles mostram, né, os nossos desejos de compra, o nosso perfil de comportamento, né? E pode, inclusive, manipular as nossas escolhas. A pessoa, inclusive, vamos chegar num extremo, a afetar a democracia, né? Se for pensar numa eleição, por exemplo, né? Tem um caso famoso que aconteceu no passado, em que o Facebook fornecia os dados, né, dos usuários para a Cambridge Analytica, né, e que utilizou esses dados de forma a influenciar aqueles usuários na eleição americana, né, encaminhando para aqueles usuários, né, material de propaganda eleitoral de forma que, né, de gerar manipulação na vontade ou no desejo ou na escolha daquelas pessoas, né? Então, os dados pessoais são ativos de extrema importância para as empresas, né? Eles são super necessários às empresas, né, terem acesso a esses dados pessoais, principalmente dos seus consumidores ou daqueles que visitam suas plataformas, né, justamente para que ele possa, né, definir o perfil do seu comprador, o perfil do seu cliente, o desejo do seu cliente, né? E quanto mais a empresa sabe sobre o seu cliente, né, maior ela fica e melhor produtos, melhor experiência ela pode proporcionar ao seu cliente. Então, o dado pessoal é um ativo super importante para as empresas, mas eles têm que ser gerenciados e cuidados de uma forma normatizada. Não pode ser, continuar sendo da forma que estava e que era, todo mundo tinha acesso a dados de todo mundo e você não tinha controle sobre a sua informação, né? E para nós, como consumidor, é super importante que a empresa conheça os nossos desejos, né? Porque é muito agradável você acessar um site, ou você chegar numa loja ou numa empresa atrás de um produto ou de um serviço e você ter uma experiência de compra adequada àquilo que é o seu desejo, àquilo que você está necessitando, né? Você ganha com isso, então, uma experiência, um atendimento, um produto que é exatamente o que você quer, mas você ganha também tempo, porque você não precisa ficar procurando ou preenchendo um monte de formulários, enfim, você consegue também ter benefícios com isso, né? O que não pode é continuar da forma que estava, né? Porque existem empresas sérias que usam os dados de forma correta, mas existem também as empresas que não são sérias. E aí é que mora o perigo, né? E se a gente prestar atenção, a gente observar, né, depois da entrada da lei, da LGPD, agora em 2020, que ela começou então a valer de verdade, né, nós passamos a viver então a era dos vazamentos de dados, né? Toda semana, né, nos deparamos com alguma notícia de empresas que tiveram ou sofreram algum incidente de vazamento de dados, né? E será que isso não acontecia antes, né? E só está acontecendo agora? Não, muito provavelmente também antes acontecia, né? Porém, antes isso não era divulgado. Agora a lei, a LGPD, ela obriga que as empresas dê publicidade a esse tipo de incidente, né? Aos incidentes de vazamento de dados, principalmente àqueles titulares dos dados que foram afetados diretamente sobre aquilo. Então a empresa tem que ter controle sobre os seus dados, sobre o vazamento de dados, né?
de forma que ela possa, então, noticiar, principalmente aqueles titulares que foram afetados com aquele vazamento de dados. Nós tivemos casos sérios agora, né, relacionados a bancos, todo tipo de empresa, né, empresas de e-commerce, né, que tiveram esse tipo de problema. Então, as empresas têm que estar muito atentas a isso, porque além da perda de credibilidade que ela tem perante o mercado e perante ao consumidor, porque as pessoas começam a ficar desconfiadas em fornecer os dados, tem também as multas, né, as penas pecuniárias, né, que hoje, né, são bastante pesadas, né? Então, o que acontece? Né? Da forma que estava, sem poder ter nenhum tipo de controle, estava ficando muito complicado e as empresas estavam, então, correndo o risco de perder o seu principal ativo, né? Que são exatamente os dados, porque as pessoas já não estavam mais querendo, né, fornecer os seus dados de forma livre, né? E ter os dados de forma organizada e de forma regrada, normatizada, né, traz para o mercado, né, ações, né, e possibilidades de inovação, né, de criação de novos negócios, de criação de novos produtos, mas de uma forma mais adequada, mais equilibrada, né, e que possa então gerar desenvolvimento econômico, né, e estabelecer jogo, né, um jogo claro, né, para os controladores, né, desses dados, que são as empresas, e principalmente para o titular do dado, para os consumidores, né? Que ele pode, então, fornecer o dado para quem ele quiser e autorizar as empresas a utilizarem os dados da forma que ela e pelo tempo que ela deseja, né? Dessa forma, né, isso gera, então, confiança para os titulares e mais eficiência e transparência para as empresas em relação ao tratamento desses dados. Ok? Nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos então estar entrando de uma forma mais profunda sobre as especificidades da lei, né? Então estaremos conhecendo um pouco mais profundamente a LGPD. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo então.